para Juliana, para Cláudia, amém, a paz para o pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, amém, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai falar sobre Provérbios 23, né? Provérbios 23 é um capítulo também que fala sobre bastante coisa, são assuntos diferentes, né? São conselhos sobre assuntos bons. Ele vai falar mais uma vez sobre a bebida, para tomar muito cuidado com a bebida, que a bebida não é nossa amiga. Ele vai falar sobre comer muito também, gente. Ele vai falar sobre a gula. A gente vai ver isso. Ele vai falar sobre a gula. E ele vai falar mais uma vez sobre a educação, como educar os filhos. E ele vai falar mais uma vez sobre isso, como nós devemos educar nossos filhos, que a gente não tem que ter medo de usar a vara severa, né, de usar a disciplina severa, né, de castigar mesmo severamente. A gente não tem que ter medo, porque isso é necessário para que eles criem caráter, para que eles vivam, né, para que eles tenham vida, que eles se desviem da morte. E ele fala muito sobre isso, né, Salomão. E ele traz alguns outros ali, né? Algumas outras dicas, né? De que a riqueza não é tudo, que o caráter é mais importante do que a riqueza, né? Que não devemos buscar a riqueza como a primeira coisa, né? Mas sim a sabedoria, que a riqueza sem sabedoria de nada vale, né? Então ele continua falando sobre isso, tá bom, gente? Amém. E tem vários conselhos também aleatórios, né? Mas são todos muito importantes, muito interessantes, né? Amém. É, eu vou fazer a oração daqui a pouquinho, mas antes de começar a aula de hoje, eu queria lembrar, né? Em março desse ano, a paz, Adriano, em março desse ano, acho que foi março, abril, a gente fez uma campanha, lembra? A gente fez uma campanha espiritual, né? Quando a gente fala em campanha, eu vejo pelo menos algumas igrejas que eu fui, eles faziam campanha de dinheiro, pra você ganhar dinheiro, nessas coisas. Eu, às vezes, faço algumas campanhas, mas é de fortalecimento espiritual, né? Campanha para fortalecer espiritualmente, para a gente ter algum ganho no reino de Deus, não aqui nesse mundo, mas no reino de Deus. As campanhas que eu faço são essas. E eu não faço campanhas visando ganho nesse mundo, mas sim no reino de Deus, tá? E a gente fez isso em março, né? Foi uma campanha de fortalecimento espiritual. E a gente fez 15 dias dessa campanha, né? Cada dia eu criava uma rotina e todas as pessoas participavam dessa rotina. Nesse grupo que eu criei tinha 100 e poucas pessoas. E, gente, todo mundo fazia aquelas rotinas, tá? Então todo mundo assistia o mesmo filme, todo mundo ouvia os mesmos louvores, todo mundo assistia às mesmas aulas, todo mundo lia os mesmos versículos, os mesmos capítulos, né? Todo mundo fazia tudo igual, né? Durante os 15 dias, tá? E nossa, foi extraordinário, foi muito bom, né? A gente orava no mesmo horário, né? Todo mundo orava ali, a gente fazia reuniões, né, semanais pra gente orar junto e foi tão bom. Nossa, eu amei aquelas nossas reuniões. A gente se reunia, né? E todo mundo, cada um cantava um pouco, né? Louvava um pouquinho, orava também, cada um orava um pouquinho. Foi muito bom mesmo, gente. Foi extraordinário para mim. Foi pesado, né? Ainda mais que eu tava, né, à frente ali orientando, então foi puxado para mim, mas glória a Deus. E eu queria dizer o quê? Que agora no final do ano eu quero fazer outra campanha, né? Então, amém. Já para vocês se prepararem aí, quem quiser entrar, no final do ano eu quero fazer mais uma campanha, só que eu quero virar o ano fazendo a campanha. Aí a gente pararia a campanha lá pro dia 2 de janeiro, tá? Então, quem quiser, gente, vem comigo. Vai ser Natal e Ano Novo fazendo a campanha, tá? Mas vai ser um negócio sério igual foi. Era Páscoa e a gente não podia comer chocolate. Era nesse nível a nossa campanha. E era uma campanha que não é só jejum, né? Não é um jejum, 3 horas de jejum sem comer nada. Não, a nossa era jejum de comida, que não podia comer chocolate, não podia comer coisas relacionadas realmente ao momento que a gente estava vivendo ali, né? Por isso que eu coloquei o chocolate. E também eram jejuns, assim, de Facebook, não podia entrar em Facebook, não podia entrar no WhatsApp, não podia ficar ouvindo músicas que não fossem de Deus, tá? Não podia ver coisas que não fossem de Deus, igual vai ver uma novela, só podia ver novela cristã. Novela do mundo, não pode ver. E foi assim que a gente ficou, gente. E igual, por exemplo, coisas aleatórias, a gente só pra não também endoidar a gente podia ver coisas aleatórias
durante um determinado horário do dia, né? Eu não lembro, mas acho que era 2 horas por dia, por exemplo, que eu tinha falado. Então eu podia ver uma coisa leve, né? Que não tivesse nada assim, não é um jornal que tem morte, né? Uma coisinha leve, né? Mas que não fala de Deus. Mas, é uma comédia, eu vou assistir uma comédia, uma coisa bobeirinha. Eu tinha 2, 3 horas no dia para ver aquilo. O restante era só Deus, né? E foi muito bom. A gente cresceu muito, nossa, foi extraordinário para mim. Coisas boas vieram depois disso para mim, sabe? Portas se abriram para mim, então foi muito bom. E final de ano a gente vai fazer de novo. Aí a gente vai pegar Natal e Ano Novo. E quem quiser vir comigo, se prepara, porque vai ser na mesma pegada. Tinha gente falando, meu Deus, mas é muito forte, meu Deus, bem na época da Páscoa não poder comer chocolate. É isso mesmo. E Natal e Ano Novo vai vir na mesma pegada, tá? Nada dessas coisas. Então, amém. Mas vai ser bênção, né? A gente vai estar se reunindo para um fortalecimento espiritual, para a gente crescer no reino de Deus, né? As minhas campanhas são voltadas a isso, a um crescimento no reino de Deus, não aqui, né? Mas a gente crescer lá, né? Eu quero crescer lá, né? Então, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero conhecer mais Deus. Eu não quero fazer uma campanha para eu ganhar um carro, né? Então, as campanhas que a gente faz são voltadas a isso, tá bom? Então, amém. Eu convido vocês pra gente participar, né? Eu vou estar falando mais pra frente sobre isso. Ainda tem tempo, né? A gente vai começar lá para dezembro, né? Lá pro dia 20 de dezembro a gente começa. Amém. Amém. Glória. Vou passar meu aniversário na campanha. Meu aniversário é dia 27 de dezembro, mas eu vou passar na campanha. Mas é bênção, porque, gente, a recompensa que a gente tem é extraordinária. Igual, nossa, eu recebi muita bênção. Então, glória a Deus, né? Amém. Eu vou orar agora, então, tá? E a gente vai começar Provérbios 23. Amém. A paz, Dorinha. Amém. Então, eu vou orar agora, tá, gente? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Obrigada. Obrigada pela Tua graça. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Deus, obrigada. Obrigada, meu Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado e nós experimentamos isso contigo, Pai, porque em nós, Pai, não há nada que nos faça ficar de pé, não há nada que nos torne dignos, não há nada que nos faça querer adiante, mas contigo nós encontramos um sentido para nós estarmos aqui, para nós estarmos nesse mundo, Pai, e o Senhor é maravilhoso por isso, por nos fazer nos sentir amados, Pai, obrigada. Quando o mundo inteiro nos faz tentar sentir desprezados, rejeitados, nós podemos sentir o Teu amor por nós, e isso é maravilhoso, Senhor, obrigada, Pai, amém. Meu Deus, obrigada, Senhor, por tudo de bom que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará por nós, Pai. Obrigada pela identidade maravilhosa que o Senhor nos deu em Ti, Senhor, em Cristo. Obrigada. Meu Deus, obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, pela Tua bondade, porque são elas que nos deixam ficar de pé, são elas que nos fazem estar aqui, Pai, porque nós não somos merecedores, mas a Tua graça nos alcançou. Obrigada, Senhor. Meu Deus, que o Senhor derrame sobre nós, Pai, da Tua longanimidade, nos perdoando pelos nossos pecados, Pai, porque nós somos pecadores, nós somos errantes, Pai, ainda que em pensamento, ainda que involuntariamente, pelo nosso coração nós desejamos algo que não deveríamos desejar, ainda que momentaneamente, mas nós pecamos, Pai, e por isso nós te pedimos perdão, Senhor, perdoa, Pai. Não volte os seus olhos, Senhor, aos nossos pecados e aos nossos erros, mas volte os seus olhos para os nossos acertos, para a nossa vontade de querer acertar, Pai, amém. Nos ensina, Senhor, a andar nos Seus caminhos, nos ensina, Senhor, a cumprir a Tua verdade, nos ensina, meu Deus, a termos intimidade contigo, nos ensina a Te conhecer, Pai, porque se nós, meu Deus, conhecermos verdadeiramente quem Tu és, se nós tivermos intimidade contigo, se nós conhecermos verdadeiramente a Tua palavra, se nós conhecermos os Seus preceitos, os Teus mandamentos, os Teus juízos, Pai, nós não nos desviaremos deles, Senhor, porque nós temos prazer, Senhor, em Te servir. Nós queremos mais de Ti, nós queremos a Tua face.
Nós queremos te encontrar, nós queremos o maior prêmio que nós podemos ter, que é ver a tua glória, Senhor. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos ajude nessa transformação para sermos melhores, Pai. Nós queremos ser melhores, nos ajuda porque só tu podes, Pai. Porque o bem não vem da gente, mas o bem vem de ti, Pai. A tua palavra diz que tudo que o Senhor faz é bom. Então, meu Deus, Senhor, nos transforma. Vem agora com teu Santo Espírito e nos inunda, Senhor. Que venhamos a transbordar da tua glória. Que todos ao nosso redor possam ser alcançados, meu Deus, pela tua glória, pelo teu poder. E possam ver o Senhor através de nós, através das nossas vidas. Que venhamos a dar um testemunho vivo sobre o teu nome. Que venhamos a ser a Bíblia que todos irão ler. Que venhamos a ser exemplo nessa terra, Pai. Que venhamos a ser Cristo. Que todos conheçam a Cristo através do exemplo que nós damos, através do nosso testemunho, Pai. Amém. Que venhamos, meu Deus, a andar nessa terra em compaixão, em misericórdia, em graça, em amor. Que venhamos, meu Deus, a derramar da tua bondade sobre o próximo. Que venhamos a ser bons, Pai. Amém. Nos ensina da tua bondade, nos ensina, meu Deus, nos ajuda, Pai, nessa luta que nós temos contra nós mesmos, porque nós mesmos queremos nos detonar, nós mesmos queremos nos destruir, nós mesmos somos os nossos inimigos, Pai, e nos ajuda, Pai, nos ajuda nessa luta, nessa batalha que há entre nós mesmos, Senhor, porque essa é a batalha mais difícil que existe, porque como Paulo disse, quem vai me livrar de mim mesmo? O Senhor me livra de Satanás, dos demônios, o Senhor me livra de tudo, mas e de mim mesmo? Quem me livrará? Eu preciso passar por essa batalha. O Senhor disse isso, não tem como correr. Eu preciso lutar contra mim mesma e vencer. Então me ensina, Pai, nos ensina, Pai, nessa luta, nos ensina para que venhamos a ser vencedores, assim como Paulo disse. A nossa persistência nessa luta fará com que sejamos vencedores e cada vez mais fortalecidos espiritualmente, até que chegará uma época nas nossas vidas que essa batalha já não será mais tão corriqueira, já não acontecerá mais diariamente, Pai. Amém. Nos ajuda a crescer no teu reino, Pai. Oh, meu Deus, nós não queremos as coisas deste mundo, nós não estamos voltados para as coisas deste mundo, Pai. Nós queremos de Ti, nós queremos o Teu reino. Assim como Moisés um dia disse, quando o Senhor falou que ele iria alcançar a promessa dele, mas sem o Senhor. Ele disse que abriria a mão da promessa dele, mas não abriria a mão da Tua presença. E assim somos nós. Quem já conheceu a tua face, o teu poder, a tua glória, quem já entrou na tua presença, não quer outra coisa. Nós só queremos o Senhor, nós só queremos a tua presença, Senhor. Então nos ensina, Pai, a termos cada vez mais intimidade contigo, porque nós temos sede, assim como Moisés tinha, ó homem que tinha sede, apesar da vivência que ele tinha contigo, apesar daquele homem falar face a face contigo, apesar daquele homem ver a tua glória da forma que o Senhor permitia que ele visse, ele não se satisfazia, ele queria sempre mais, ao ponto dele chegar ao Senhor e falar: Deus, me deixa ver a tua face, porque só ver a tua glória não basta, eu quero ver a tua face, eu quero ter mais intimidade contigo do que eu tenho. E o Senhor se agradou desse pedido dele e falou para ele: olha, a minha face eu não deixarei você ver, porque você não resistiria e você morreria, mas eu deixo você ver eu indo embora, você vai me ver andando de costas. E Moisés viu isso, que, nossa, eu tenho inveja dele por isso. E Deus, o Senhor é extraordinário. Oh, meu Deus, que venhamos a ter essa sede que Moisés tinha para te conhecer cada vez mais, para termos cada vez mais intimidade contigo, para te buscarmos cada vez mais. Que não venhamos a nos cansar da tua palavra, Pai. Quão triste que é ouvir de um cristão que o capítulo é longo, que a aula é longa, que a pregação é longa. É tão triste ouvir isso, Pai, porque é a tua palavra, é a tua voz, é o Senhor falando. Que não venhamos a nos cansar de ti, Pai, nunca.
porque a tua palavra diz que a mesma disposição que nós temos para o mundo, nós temos que ter para ti. A mesma disposição que nós tínhamos para virar à noite na balada, nós temos que ter para ti. A mesma disposição que nós tínhamos para passar noites acordados, para passar horas na frente da TV maratonando, nós temos que ter para ti. Que venhamos a ter essa consciência, Pai, essa consciência cristã, que venhamos a ser cristãos melhores, que venhamos, meu Deus, a ser exemplos nessa terra, que venhamos, meu Deus, a te dar orgulho, Pai, que venhamos a te agradar, Senhor, que venhamos a fazer tudo que nós estamos fazendo em teu nome, porque muita coisa nós fazemos dizendo que é para você, dizendo que é para o teu reino, dizendo que é no teu nome, mas com a motivação errada, Senhor. Então que venhamos a fazer tudo com a motivação certa, que venhamos a fazer pelo motivo certo. E o motivo certo não é eu ganhar glória neste mundo. O motivo certo é o teu reino, é ver a tua face, é te encontrar, Deus. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em o nome de Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua infinita bondade, que o Senhor continue nos dando o alimento de cada dia. Não deixe que nada nos falte, Pai. Amém. Nos dê toda a provisão que é necessária, que nós necessitamos, Senhor. Nos abençoa também, meu Deus, com a realização dos nossos desejos, porque a tua palavra diz que o Senhor é um pai que tem prazer em dar ao filho aquilo que ele pede. Então, meu Deus, que o Senhor conceda os desejos da nossa alma, Senhor. Amém. A tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, nos sonda. A tua palavra diz que o Senhor me conhece e nos conhece mais do que nós mesmos, ao ponto de saber o que precisamos e o que desejamos, antes mesmo de nós desejarmos e abrirmos a boca e falarmos. Então, por isso, Deus, às vezes nós não sabemos pedir, Pai. Às vezes nos faltam palavras, às vezes não escolhemos as palavras corretas. E por isso nós pedimos para que o Senhor, meu Deus, neste momento, o Senhor sonde os nossos corações e realize os desejos das nossas almas. Que o Senhor, neste momento, Pai, ouça e atenda cada oração que nós fizemos e que não sabíamos expressar em palavras o que queríamos, o que desejávamos. Muitas vezes nós só chorávamos, nós só soluçávamos, mas que o Senhor, meu Deus, desvende cada uma dessas orações, porque a tua palavra diz que o Senhor consegue desvendar os gemidos, a tua palavra diz que o Senhor consegue desvendar até mesmo aquilo que nós não dissemos. Então, meu Deus, que assim seja em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, nos sonde e desvende tudo aquilo que nós não conseguimos dizer, e que o Senhor realize os nossos desejos mais profundos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, Pai. Que os seus anjos venham e acampem ao nosso redor, nos protejam da batalha espiritual que não vemos. Que o seu exército poderoso seja ao nosso favor, Senhor. Amém. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, gente, amém. A gente vai falar agora sobre Provérbios 23. Em Provérbios 23, no versículo 1... deixa eu falar a música, né? Não falei a música. Tem um aluno que ele gosta de saber o nome da música. A música que a gente ouviu hoje é No Silêncio, Zoe. Ministério Zoé, Zoe, tá? Amém. No versículo 1 diz assim... Nossa, a oração foi tão forte que minha vista tá até embaçada. Versículo 1 diz assim... Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. É claro que tem algumas traduções que está escrito de forma diferente, tá? Às vezes, quando a gente está com alguém que é muito importante, né? Que a gente até de certa forma admira por causa do que essa pessoa tem, algo assim, né? Às vezes a gente acaba esquecendo quem realmente aquela pessoa é, né? Às vezes a gente acaba esquecendo que, na verdade, aquela pessoa é ruim. Né? Às vezes é uma pessoa tão importante que a gente acaba esquecendo que ela é ruim, né? A gente acaba esquecendo que ela é uma pessoa que não é digna, né? De nada, né? E aí Salomão tá falando, tome cuidado, para você não ser comprado, para você não acabar, né? Indo por um mau caminho. Então toma cuidado. Quando você estiver com alguém muito importante, não esqueça quem essa pessoa é. Não é porque ela é importante que você vai esquecer quem ela é. Aí no versículo 2, ele diz...
ainda nessa ocasião, se você é guloso, se controle, né? Então tem algumas bíblias que dizem de colocar faca, né, no pescoço, né? Para você se matar, colocar a faca no pescoço. Ele tá dizendo no sentido de você se controlar, né? Então evita a gula. Você tá na frente de uma pessoa muito importante, né? Não esqueça quem ela é, né? Não esqueça quem ela realmente é. E se controle na frente dela, né? Você não vai perder o controle na frente dessa pessoa. Então, se você come muito, se controle, coma pouco na frente dessa pessoa. Você sabe como ela é maldosa. Ela vai sair falando de você. Então, se controle. Versículo 3, ele diz assim: não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Seja lá o que for que essa pessoa tenha, né? Às vezes, você vai almoçar com alguém muito importante. E você chega, vai comer caviar, né? Vai comer lagosta. Eu nunca comi lagosta. Você vai comer lagosta. E você nunca comeu aquilo, né? Aí não vai ser desesperado, querer devorar aquilo tudo, né? Salomão fala, não, saiba se comportar, né? Você tá ali, a pessoa é muito importante, se comporta. Você é um esfomeado, se comporta. Não age como esfomeado. E aqui ele diz, e não cobice as coisas que ele colocar na mesa, por mais gostosas que sejam, né? É claro que você vai comer, vai compartilhar com ele, mas não inveje. É isso que ele tá falando, Salomão tá falando. Não inveje. Não inveje ele, porque ele é mau, né? Porque ele é ruim. Se lembre quem ele é. Ele é ruim. Ele tá aqui, tá chamando para comer, você tá comendo com ele, mas lembre quem ele é. Ele é ruim. Então não inveje ele. Não cobice o que ele tá te proporcionando. Não. E se você for comer, se controle, né? Não vai deixar de comer. Ele te chamou, coma, mas se controla. Então, no versículo 4 e 5, Salomão diz assim: não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Lembra que eu havia. A paz Paulina, a paz Daniel. Lembra que eu havia falado? Salomão foi o homem mais rico da história. Então as pessoas queriam saber o segredo. O que eu faço para ficar rico também, né? Eu quero ficar rico. E Salomão vem sempre falando sobre isso, né? Qual é a dica para ficar rico? Mas principalmente Salomão fala que ficar rico não é tudo. Mas agora Salomão vai falar uma coisa muito importante. Olha, não se mate de trabalhar tentando ficar rico, né? Não faça isso como seu objetivo ao ponto de isso te matar. É isso que ele está dizendo. Não faça isso como seu objetivo ao ponto disso te matar, né? Acabar com sua saúde, né? Às vezes o sonho da pessoa é ficar rico. Aí a pessoa trabalha, gente, em 3 empregos, sabe? Aí a pessoa não dorme. Aí a pessoa, sabe, uma vez eu conheci, né? Foi meu esposo que conheceu, ele me falou um Uber que ele não parava. Aí ele parava um pouquinho, 1 hora, 2 horas, e dormia dentro de um mercado, dentro de algum lugar assim. Ele parava e dormia. E é isso que Salomão está falando. Não se mate de trabalhar para ficar rico. Não vai valer a pena. Você vai perder a sua saúde. Você vai perder a sua família. Não vale a pena. Não se mate. Trabalhe o suficiente. Não seja preguiçoso ao ponto de não trabalhar. Porque Salomão fala muito sobre preguiçoso, né? Não seja preguiçoso ao ponto de não trabalhar. Mas também não seja aquele louco que só trabalha. Porque você vai perder muito. Então não seja assim. E aqui ele diz, e também não fique pensando demais nisso. Não faça disso o seu objetivo, ao ponto de você ficar paranoico, pensando muito em ficar rico. Porque você vai deixar de dar valor ao que realmente tem valor. Então você vai ficar paranoico tentando ficar rico e vai esquecer de dar valor à tua família, né? Ao trabalho que você tem hoje, paranoico tentando ficar rico, vai estar sempre insatisfeito com o trabalho que você tem hoje. E nunca vai desempenhar o seu melhor. Então não fica pensando demais nisso. E aqui ele continua e diz por quê. Não é para você trabalhar que nem um doido e não é para você ficar pensando demais em ficar rico, né? Ele diz por quê? Porque o seu dinheiro pode sumir de repente. De repente, você pode cair doente e não poder trabalhar mais. De repente, você pode cair doente e você ter que ficar afastado, né, recebendo um auxílio do governo, mas o seu dinheiro ser gasto somente em remédio. Seu dinheiro evapora. Então, não pense demais nisso, porque não vale a pena. A riqueza não vale a pena. É isso que Salomão está querendo dizer. Como se tivesse criado asas, ela pode sumir. Ela pode voar como uma águia e sumir. Então, não deposite todas as suas fichas nisso.
né? Não faça do dinheiro o seu rei, né? Não faça do dinheiro o seu Deus. Não faça do dinheiro o seu objetivo, né? Não, dê valor à tua família, né? Tenha um tempo com a tua família. Curta o trabalho que você tem, né? Valorize o que você tem. É bem aquela coisa mesmo, né? Que a Bíblia diz isso, né? Ao invés da gente focar no que a gente não tem, a gente deve focar no que a gente tem, né? O problema da depressão, da frustração, da ansiedade é porque a gente foca no que a gente não tem. Ou porque a gente perdeu, ou porque a gente ainda não tem e queria ter. E a gente começa a focar nisso. E a Bíblia diz que a gente não deve focar nisso, porque a gente se perde. A Bíblia diz que a gente deve focar no que a gente tem. A gente não deve focar no que o outro tem. Não deve olhar para a grama do outro, porque não é minha grama. Eu não tenho. Não é minha, eu não tenho. Então eu devo focar no que eu tenho, no que é meu, né? E assim eu serei mais feliz. A Bíblia diz isso. Versículos 6, 7, 8 diz assim: Não coma na casa de um homem maligno, nem deseje as suas iguarias saborosas, porque ele vai te dizer para comer e beber sempre mais. Mas o coração dele não está com você. Coma o que comer, você perderá as tuas doces palavras. Ele está usando aqui uma metáfora, né? Aqui ele está dizendo o quê? Olha, nunca coma na casa de alguém que é ruim. Tá? Ele tá querendo usar uma metáfora para falar de uma outra coisa. Ele diz assim: nunca coma na casa de alguém que é ruim. Por quê? Porque no início você vai estar comendo e a pessoa vai estar falando para você: come mais, come mais, come mais. E você tá achando que ele se importa com você. Você tá achando que ele tá sendo educado, que ele tá sendo gentil e que ele tá querendo que você coma mais. Mas a verdade é que ele não tá nem aí pra você. É isso que Salomão tá falando. A verdade é que ele não tá nem aí pra você. E no final, você vai ver que aquela comida desceu mal no teu estômago. E então, aquela comida amargou dentro de você. E você já não vai mais conseguir ser doce. A sua vida vai se tornar amarga. Você vai mudar. É isso que ele vai estar falando aqui. Você vai mudar. É uma metáfora para ele falar que não é para a gente se aproximar de gente ruim. Quando a gente se aproxima de gente ruim, né? Aí a pessoa vai e tem o costume de entrar nas lojas e pegar coisas escondidas de dentro da loja. E é uma pessoa ruim que faz isso. E eu vou e começo a andar com essa pessoa. Qual é a comida dessa pessoa? Entrar nas lojas e pegar coisas escondidas. E ela vai falar pra mim: ai, faz, é legal, você vai ver, vai compensar. E eu vou lá e faço. E então, quando eu chego em casa, pô, mó legal. Ganhei uma roupa nova e nem paguei. Olha quanta coisa nova eu tô ganhando. E eu começo a me iludir, achando que aquilo é bom. Porque parece gostoso. Parece legal, né? Parece que eu tô ganhando, né? Mas Salomão tá dizendo: não, você não tá ganhando. E quando eu chego na pessoa, eu vou falar assim: ah, eu não vou fazer de novo não, eu me senti mal. Não, não quero fazer de novo não. A pessoa vai falar pra mim: ai, que bobeira, faz sim, você vai ver, não tem nada a ver, que bobagem, faz, faz. E aí Salomão tá dizendo, ele não tá falando pra você fazer mais porque ele se importa com você. Ele não tá falando pra você fazer mais porque ele é teu amigo, teu camarada. Não. É porque ele não se importa com você, que ele tá falando pra você fazer mais. É porque ele não tá nem aí pra você. Ele não se importa contigo. O coração dele não tá contigo. Ele tá nem aí pra você. Se você vai morrer, o que vai acontecer com você, ele não tá nem aí. Não tá nem aí pra você. Então ele vai ficar insistindo pra você continuar mesmo. E no final você vai perceber que aquilo foi amargo. Que aquilo foi ruim. E no final não vai ter mais volta. Aquilo te mudou. Você já não consegue mais. Você já se tornou uma pessoa igual ele. Você não consegue mais sair daquilo. Então, qual é a melhor forma de você evitar tudo isso? É você não ir. Não estar com pessoa assim, né? Então, a melhor forma de eu evitar tudo isso é não ficar com ninguém ruim. Não, eu vou andar com alguém ruim, entrar na casa da pessoa ruim. Vou fazer o quê? Não. Então, evite as pessoas ruins. Versículo 9. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. É verdade, gente. Meu pai do céu. Eu falei uma vez numa aula, né? Tem uma historinha aí de um monge, né? Que o monge fala pro
pro aluno dele, né? Pro que ele tá orientando. Ele fala assim, olha, o menino fala assim, monge, qual é o segredo da paz que você tem, né? Qual é o segredo para você ter essa paz que você tem, para você ter essa sabedoria, né? Para você ser tão superior? Qual é o segredo? E o monge fala, não discutir com gente tola. É não ficar discutindo com gente tola, ficar discordando de gente tola. Esse é meu segredo. E o menino vai e responde para ele: ah, mas eu não concordo. E ele fala: tá bom. Ele não discute com o menino, né? E é bem isso que está falando aqui. O segredo, gente, para você ter paz, para você ter felicidade, para você ter tranquilidade na tua vida, é não discutir com gente tola. Porque essa pessoa nunca vai ouvir o que você está falando. Por mais sábio seja o que você está falando, por mais lógico que seja, por mais sabedoria que tenha nas tuas palavras, ele vai desprezar. Então, não compensa falar com gente tola. É perder tempo. Você está gastando sua sabedoria com ele, porque você está dando pérolas aos poucos, porque ele vai desprezar tudo aquilo que você está dizendo, né? Versículo 10 e 11 diz assim: não removas os limites antigos, nem tome posse de propriedade de órfãos. Aqui está dizendo para você não mudar limites que já haviam sido postos. Já havia um limite, né? Já havia ali uma regra. Não mude as regras. Você está falando, não mude. Se alguém colocou aquela regra ali, é porque tem uma história, é porque tem lógica. Sabe aquela coisa, né? Quando você vai na rua, né? Aí você vê lá uma placa, né? Uma placa bem louca, né? Bem doida lá. Não entra aqui porque senão é o risco do leão te comer, né? Aí se tem placa, tem história, né? Não dizem isso, mas se tem placa, tem história. E é a mesma coisa. Se tem regra, tem história. Tem algum motivo para ter aquela regra ali. Uma regra não surge do nada. Existe um motivo para ter aquela regra ali. E aí Salomão está falando, não ouse mudar uma regra. Se existe aquela regra, porque há um motivo para ela existir, não mude. É muito importante, né? E aqui então diz além, né? Nem tome posse de propriedade de órfãos, né? Aqui tá falando no sentido tanto de propriedade, né? Para você não mudar os limites, como eu havia falado na aula passada, não mudar os limites com relação a pegar a cerca e pegar o terreno do outro, né? Como também limites de regras, né? Costumes, tradições, né? E aqui tá falando também não tomar posse da propriedade dos órfãos, né? O que acontece? Nessa época, só os homens tinham direitos. Só os homens. Era uma sociedade muito patriarcal, né? As mulheres não tinham direitos e os órfãos também não. Quando o pai morria, os órfãos estavam, coitados, né? Largados. Então, algumas pessoas se aproveitavam das viúvas e dos órfãos, porque não havia quem fosse por eles, porque eles não tinham voz. Só o homem tinha voz. Então, como o homem morreu, elas não tinham voz. Era o homem que era o foco, né? Então, elas não tinham voz nenhuma. Até me veio agora na cabeça, né? Porque às vezes as pessoas ficam meio revoltadas, assim, né? As pessoas ficam falando, mas que absurdo, né? Porque a Bíblia diz que quando o marido morria, o irmão do marido tinha o direito de tomar a esposa do marido para suscitar descendência para ele, né? Na verdade, essas leis que tinham assim sobre a mulher, Deus colocou, porque foi Deus que instituiu, né? Deus colocou para proteger a mulher. É estranho a gente pensar isso hoje, né? Mas como assim? Para proteger a mulher? Aí o irmão do marido dela vai ter que se deitar com ela e ter filho com ela? E isso é para proteger ela? Por quê? Porque essa mulher, se ela não tivesse filho, ela jamais herdaria. Ela estaria largada. Imagina, o marido dela morreu e ela não tem direito à herança. Ela não tinha direito à herança. Porque o marido morreu. Ela não tinha direito à herança. Não tinha filho, não tinha direito à herança. Então, o fato de Deus criar uma lei para ela se casar com o irmão do marido dela para ter filhos, era uma forma de Deus dar um direito para ela. Deus estava cuidando dela. Porque ela não tinha direito, gente. Naquela sociedade, ela não tinha direito. Uma coisa que eu digo é que assim, Deus nunca criava lei nova.
Deus nunca criava lei nova. Se Deus criava uma lei, é porque a sociedade já fazia aquilo. Então a sociedade já agia de um jeito, porque assim, é igual hoje, por exemplo. Quando o governo, quando o legislativo cria uma lei, é porque aquilo já está acontecendo. Então, antes daquilo acontecer, não existia lei. Por exemplo, quando começou a ter fotos na internet, as pessoas que pegam foto, invadem o computador do outro e saem distribuindo fotos nuas do outro pela internet. Não existia lei para isso. Por quê? Porque isso não acontecia. Quando isso começou a acontecer, começou a ter lei sobre isso. Aí criaram uma lei sobre isso. E como é que Deus age? Deus age dessa forma. Deus não cria nenhuma lei nova, impondo algo assim com relação ao social. Deus não criou nada novo. Na verdade, Deus regulou algo que já existia. Aquele mundo já era um mundo patriarcal. Não foi Deus que criou aquilo. Aquilo já existia. Já era uma sociedade que tratava a mulher daquela forma, que era uma sociedade patriarcal, já era daquele jeito. Então, Deus criou aquelas leis para proteger a mulher. Porque se Deus não tivesse criado, a mulher, gente, não ia ser protegida. Então, se Deus não tivesse criado essa lei, a mulher ia sair com uma mão na frente e outra atrás do casamento. Se Deus não tivesse criado essa lei, por exemplo, igual a gente lembra que a mulher tinha direito ao divórcio. Porque com o direito ao divórcio ela podia se casar de novo. E por que que isso foi criado? Para beneficiar a mulher. Por quê? Porque algumas mulheres elas eram repudiadas. Imagina, a mulher foi repudiada e ela não pode casar de novo. Ela não tem o direito de constituir uma família porque ela foi repudiada, né, por alguém. Às vezes o cara que é um picareta e repudiou porque ele achava ela feia, né? Então, foi um jeito de Deus segurar a mulher. Ele estava cuidando da mulher, né? Então ele fazia isso para realmente cuidar dela. Deus sempre teve um cuidado muito grande com a mulher. A gente observa pelas leis, desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento você vê, né? O que você vê assim de abominável, né? Era a cultura da época. Né? Igual você vê assim, que igual Ló, por exemplo, né? Quando vieram lá o povo da cidade ali de Sodoma, né? Querendo invadir a casa dele para estuprar os dois anjos, que Ló fala, eu tenho 2 filhas, eu dou minhas 2 filhas, né? Era um costume da época que a mulher valia menos. Até o preço da mulher era menor, né? Até pouco tempo atrás eu estava vendo, pesquisando na história, houve uma época, acho que era vitoriana o nome dessa época, é uma época vitoriana na história, que se vendiam as mulheres. O homem era casado com a mulher, ele não estava satisfeito com a mulher que ele tinha, ele vendia, ele ia no mercado e vendia a mulher. Aí vinha alguém, comprava a mulher dele e levava a mulher dele. Sabe? Então, durante muito tempo foi assim, mas o que era? Era a sociedade, gente, não é que Deus não instituiu a escravidão, foi o povo. Deus, em momento nenhum ali da Bíblia, você vê Deus falando que é para eles pegarem outro povo e fazerem de servos. Deus nunca falou isso. Pega o outro povo e faz de escravo. Deus nunca falou isso. Mas como eles faziam, Deus regula. Deus fala, olha, então quando vocês tiverem, eles vão ter tal e tal direito. Vocês não podem fazer isso. Se você for e quebrar um dente, se você for e fazer seu escravo ficar cego, você vai ter que dar alforria para ele. Lembra que a gente até falou sobre isso? Na aliança da lei diz que se você fizesse o seu escravo ficar cego de um olho que fosse, ele teria direito à alforria. Né? Então o olho dele valia muito. Por isso que a gente diz hoje em dia, né? Custa o olho da cara, né? Por causa disso, por causa dessa lei, essa aliança da lei que dizia isso, que se você fizesse o seu escravo ficar cego, ainda que de um olho só, você era obrigado. Isso custava a liberdade dele, custava muito, custava alto. Né, a liberdade dele. Então Deus nunca instituiu isso, a escravidão, mas Deus regulava. Então, não, peraí, vocês ficam pegando escravos, vocês ficam pegando os outros povos como servos, tá, mas então eu vou regular isso que vocês fazem. E sempre foi assim que Deus agiu, né? Deus nunca falou que era para eles fazerem isso, mas como eles faziam, Deus regulava, tá? Então foi sim, gente, a Bíblia é assim, a Bíblia é Deus tentando regular uma sociedade que já tinha um costume. Então Deus, dentro do costume que já havia, Deus fala o que é certo e o que é errado, dentro do que eles já praticavam. Igual uma vez um aluno falou para mim, porque na Bíblia diz que não é para homem se deitar com homem como se estivesse se deitando com mulher.
A Bíblia diz isso. Aí um aluno foi e falou assim, mas a Bíblia não diz que não é pra mulher se deitar com mulher. Então não é pecado, não tem problema? E eu falei pra esse aluno a mesma coisa. É implícito pra gente. Se homem não pode se deitar com homem, como se fosse mulher, também mulher não pode se deitar com mulher, né? E da onde que eu tiro essa lógica? É que Deus regulava o que havia na sociedade. Então, as mulheres não tinham direito de nada. Você acha que mulher ia se deitar com mulher naquela época? Eu achava muito difícil. E se deitassem, eles mesmos matariam. Porque era nesse nível. Então eles entendiam que era errado isso. A própria sociedade entendia que isso era errado. E elas seriam mortas com certeza, não tenho dúvida disso. Pelo nível que a gente vê ali do costume que havia, né? Se fossem duas mulheres pegas, elas seriam mortas. O próprio povo mataria elas. E Deus não fala nada sobre isso. Por quê? Porque eles faziam certo. Então é isso que eu entendo. Deus regula o que estava errado. Então o que estava andando na sociedade estava errado, Deus põe lei para regular. Não, isso é errado, vocês têm que fazer desse jeito. Isso não faz, não. Então o que está certo, Deus não vai falar. Tá certo, tá regulando já, então Deus não vai falar. Então provavelmente era isso que acontecia, né? Não é que pode, né? Então aqui a gente vê uma preocupação muito grande que Deus tem com os órfãos, com as viúvas, com as mulheres, né? E aqui diz que não é para você jamais tomar posse de algo que é de um órfão, né? O que quer dizer aqui? Não é para você se aproveitar de alguém que é frágil. A pessoa está numa situação frágil. Você vai lá se aproveitar dela? Não faça isso. Deus não se agrada disso. Não faça isso. Essa pessoa é frágil. Essa pessoa está num momento de fragilidade. Você vai lá e se aproveita dela. Não faça isso. E aqui diz, por que não é para fazer isso? Porque o redentor dessa pessoa é o próprio Deus. Deus é por ela. E Deus vai pleitear a causa dessa pessoa contra você. Deus, o próprio Deus, vai ser o advogado dessa pessoa contra você. Gente, eu não quero Deus contra mim, não. Meu Deus, né? Ele entra como advogado a favor da pessoa e contra você. Ele é o advogado da pessoa. Ele entra contra você, o próprio Deus. Então, não tente jamais, né, se aproveitar de alguém que está em alguma fragilidade. Não faça isso. Não tente ganhar, né, algum lucro, né? Vou cobrar um valor maior porque ela está frágil. Não faça isso. É isso que está dizendo aqui, não faça isso. Versículo 12. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o máximo que você puder. Sempre que alguém te ensinar algo, para tudo que você está fazendo, fica parado assim, ouvindo, escutando, prestando a maior atenção. E aprenda o máximo que você puder. Porque vale a pena, né? Aqui quem tá falando, né, é o cara que antes não houve mais sábio e nem depois. O cara mais sábio que teve, né, do mundo, né? Então, preste atenção. Versículo 13 e 14. Não deixe de corrigir a criança. Se a disciplinar severamente, ela não morrerá por isso. Na verdade, assim você vai livrar a alma dela do inferno, né? Algumas bíblias estão dizendo para você usar a vara que não tem problema, né? Ela não vai morrer por causa da vara, né? E aqui é algo muito importante para os pais. Os pais, às vezes, ficam com dó de castigar os filhos. E aqui Salomão está dizendo, não deixe de castigar o seu filho. Se ele precisa de castigo, se ele precisa de correção, se ele precisa de disciplina, faça. E se ele precisa de disciplina severa, aplique. Isso não vai matar ele. Ele precisa de umas palmadas? Dê. Aí você tá falando, isso não vai matar ele. Pelo contrário, isso vai criar o caráter dele, isso vai fazer ele ser uma pessoa melhor, ao ponto dele ser salvo, ao ponto dele não ir para o inferno. Isso vai mudar a vida do teu filho. Ensine ele, castigue ele. Use varas severas se for necessário. Porque, na verdade, você está ajudando ele. Né? Às vezes a gente fica com medo, a gente acha assim, ai meu Deus, às vezes bate no filho, depois a mãe vai chorar, né? E fica com remorso que bateu no filho, né? Mas a Bíblia diz que a gente demonstra amor dessa forma. A gente demonstra o amor que a gente tem pelos nossos filhos, disciplinando eles. E se for necessário, use da vara. Porque isso vai ajudar ele. Na verdade, você está demonstrando amor.
né? Versículo 15. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz, né? Então aqui a gente lembra, é um pai falando para um filho. Então provavelmente Salomão estava orientando o filho dele aqui a ser rei, né? Então provavelmente é isso. E ele fala: ó, meu filho, se você se tornar sábio, eu vou ficar muito feliz. Você quer deixar o pai feliz, meu filho? Ele tá falando, é você se tornar sábio. Então, ouça direitinho o que eu tô falando, segue direitinho o que eu tô dizendo aqui, lê direitinho esse livro aqui, ó, que você vai ser sábio. E isso vai me deixar muito feliz. Versículo 16. E então eu vou sentir orgulho de você. Quando eu ouvir você falar com sabedoria, quando eu ver que você se tornou um sábio, nossa, eu vou sentir muito orgulho de você, meu filho. Versículo 17, ele diz, continua dando os conselhos para o filho dele. Ele diz, olha só, não tenha inveja dos pecadores. Gente, é verdade. Por mais que pareça que a vida do pecador é boa, por mais que pareça que a vida do pecador é melhor do que a nossa, né? Por mais que pareça que o pecador tem mais do que a gente tem, não inveje. Gente, imagina Deus como que fica vendo uma pessoa que foi salva por Cristo, né? Teve a redenção dos seus pecados, teve seus pecados perdoados. A pessoa se purificou em Cristo e essa pessoa começa a invejar um pecador. É bater em Cristo de novo, é açoitar Cristo de novo, né? É maltratar Cristo, é rejeitar o que Deus fez por nós. Você invejar um pecador, não inveje. Aí aqui Salomão diz, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida, porque o pecador não faz isso. Por isso não inveja o pecador. O pecador não respeita a Deus. O pecador não teme a Deus. O pecador não obedece a Deus. Então, não inveje o pecador. Pelo contrário, faça o contrário do que o pecador faz. Respeite a Deus, obedeça a Deus e tema a Deus. Versículo 18. Porque realmente há um bom futuro. A sua esperança não será frustrada. Que bonito. Aqui Salomão está dizendo assim, meu filho, você não precisa invejar o pecador. Porque o futuro vai ser bom para você. Se você respeitar a Deus, se você obedecer a Deus, se você temer a Deus, o seu futuro vai ser bom. Não precisa invejar o pecador, porque eu garanto que toda a sua esperança não vai ser frustrada. Uau! E é verdade, gente. E aqui ele não está falando desse mundo, porque a esperança do cristão não pode estar nesse mundo, gente. O cristão que tem esperança neste mundo está perdido, porque a nossa esperança, a esperança do cristão tem que estar em Deus, no outro mundo, no reino de Deus, não nesse mundo. Que cristão é esse que tem esperança nesse mundo, né? E é isso. Se você fizer isso, a sua esperança não vai ser frustrada. Uau! Porque tudo vai ficar bem. Quando Jesus voltar, você receber o seu galardão, a sua coroa, tudo vai ficar bem. A sua esperança não foi frustrada, você vai ver, vai valer a pena. Uau! Versículo 19. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Uau! Então, meu filho, escuta o que eu estou te dizendo e seja inteligente. Reflete, como é que você tem vivido? Como é que tem sido a sua vida? O que você tem feito da tua vida? Reflete, meu filho, sobre isso. Mas seja sábio, porque o sábio reconhece o que faz de errado. O sábio muda. O tolo não, mas o sábio sim. Então reflita, mas seja sábio. Ao ponto de entender que você está errado, está agindo errado, está no caminho errado e se arrepender e mudar. Fazer o certo. Então reflete sobre a sua maneira de viver. Versículo 20 e 21. Meu filho, não ande entre os que bebem vinho. Não ande com esse povo. Não ande com aqueles que comem demais. Não ande com aqueles que são pura gula. Não. Nem os que bebem demais bebida forte, né? Nem os que bebem demais vinho, qualquer bebida alcoólica. E nem os que
comem demais. Por quê? Ele diz no versículo 21. Porque tanto o que bebe demais, quanto o que come demais, eles vivem com sono. E o fim deles é a pobreza. Porque eles vivem cansados, né? O tempo que eles estão bons, eles querem beber. O tempo que eles estão bons, eles querem comer. E eles fazem tanto isso que eles se cansam de fazer isso e querem descansar. Então eles vivem cansados, vivem com sono, vivem cansados. E eles vivem sem dinheiro, vivem pobres, vivem aos trapos. Então não ande com eles, não ande com esse povo, não esteja entre eles. Não é bom esse caminho. Versículo 22, Salomão diz: ouve teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando ela envelhecer. Na Bíblia diz: ouve teu pai que te deu a luz, né? É engraçado, né? Porque hoje a gente fala que a mulher dá a luz, né? E né, gente? A mulher que sofre as dores do parto. Como assim o homem é que deu a luz, né? Mas é engraçado. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Na tradição judaica, né? Para você ser judeu, para você ser considerado judeu, né? Além de você se converter à religião judaica, pelo jeito que existe uma forma de você ser considerado judeu que é sendo de uma mãe judia, né? Então, se seu pai não é judeu, mas a sua mãe é judia, você é judeu, né? Na tradição judaica, você é considerado como judeu porque a sua mãe é judia, né? Sua mãe é de Israel. Mas é engraçado que aqui a gente vê, né? Como se o homem desse a luz, né? Então, se o homem dá a luz, então como que na tradição judaica, para você ser judeu, você tem que vir da mãe, né? E não do pai, né? E aqui tá falando que o pai dá a luz. E eu vou falar agora só para colocar uma pulguinha na cabeça de vocês aí. Mas não é nem um estudo sobre isso, mas é que eu pensei nisso. Eu vou fazer vocês pensarem também. Eu vou ficar pensando sozinha nisso, não. Vocês vão pensar comigo. Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, gente, você para pra pensar em Ruth, em Raabe e em Tamar. 3 mulheres que não eram do povo de Israel, né? Não eram de Israel. Uma moabita, uma cananeia e a outra eu nem lembro de onde que é, Tamar. Mas 3 mulheres estrangeiras. E elas se casaram com israelitas. E elas estão na genealogia de Jesus, né? Então é algo interessante, né? Então realmente, nesse ponto, quando você para ver, quem gerou foi o homem, né? Quem gerou foi o homem, porque ele puxou para a genealogia, né, de Jesus. Ele puxou para Israel, né? Ele puxou o sangue ali para Israel, né? Ele acabou puxando, porque elas entraram na genealogia ali, né? Mas elas eram as mães, né? E engraçado, né? Interessante, né? Aí no versículo 23 diz assim: adquira a verdade, a sabedoria e a instrução e o bom senso. Então, vá lá e compre, queira, né? Corra atrás do que? Da verdade. Uau, gente, isso é muito importante. Não existe meia verdade. Hoje em dia, né? É uma coisa, é um mimimi que a verdade é relativa, né? A verdade depende de quem vê. Minha verdade é uma, sua verdade é outra, cada um tem uma verdade, não sei o quê. Mas não, a verdade é uma só. Não existe pontos de vista diferentes da verdade. A verdade é uma. Não existem 2 verdades. É uma verdade. Isso é errado. Não existe isso. É uma verdade. Como que existem 2 verdades? Depende do ponto de vista. Não, é uma verdade só. E é isso que está dizendo, né? Adquira essa verdade única. Saiba a verdade. Não é segundo ponto de vista. Não. Saiba a verdade. Lute por ela, compre ela. A verdade mesmo. A única verdade que existe. Porque não existe 2 verdades. É uma verdade, né? E que verdade é essa, né? É Cristo. A palavra de Deus diz isso. Que Cristo é a verdade, o único caminho, né? A verdade, a vida e o caminho, né? Agora eu fiquei em dúvida se é o caminho. O caminho, a verdade e a vida, né? Isso mesmo. Então, ele é a verdade. Então, qual que é a verdade? É o que ele disse. O que foi que Cristo disse? O que foi que Deus disse através de Cristo? O Evangelho de Cristo, né? E o que condiz com o Evangelho de Cristo? O Antigo Testamento. Então, tudo fala acerca do quê? Da verdade. Então, a verdade é o que está escrito aqui,
Na Bíblia, é a verdade. Então, compre a verdade, corra atrás da verdade, tente adquirir a verdade, vá a fundo na verdade, né? E o que mais eu tenho que ansiar e correr atrás e tentar achar? A sabedoria. Salomão já está ensinando pra gente como adquirir a sabedoria, né? O princípio dela é temer a Deus. Então, você está temendo a Deus, então de resto eu faço o que para adquirir a sabedoria? Seguir os conselhos aqui de Salomão, lê esse livro, decora esse livro, né? Uau! É um livro extraordinário. Então, você vai estar adquirindo sabedoria. Outra coisa que você deve adquirir, a instrução, né? O conhecimento. Entender as coisas. Entender as coisas, né? Não ser bobo, não ser ingênuo, não ser inocente. Porque o bobo, ingênuo e inocente, ele não entende as coisas, né? Agora, quem tem instrução, entende as coisas. Ele não precisa sofrer para entender que aquilo é ruim, ele entende. Ele vai evitar aquilo porque ele sabe que aquilo vai dar mal. É uma pessoa instruída, né? Então, seja assim, adquira isso. E outra coisa, o bom senso. Adquira um bom juízo. Tenha um bom juízo. Tenha um bom juízo que vai ficar tudo certo, né? O que é o juízo, né? A gente lembra. Juízo é a capacidade da gente discernir entre o que é certo e o que é errado. Isso é o juízo. Mas, assim, é engraçado quando a gente pensa assim, entre o que é certo e o que é errado, mais uma vez trazendo para a realidade de hoje, desse mimimi que existe, o certo e o errado é relativo. O certo para mim é uma coisa, o certo para ele é outra, né? Não é esse certo e esse errado que a gente tem que adquirir. Não é o senso comum que a gente tem que adquirir. Não é o meu senso que eu tenho que adquirir. É o senso de Deus. É o juízo de Deus. Não é o que eu acho certo, não é o que eu acho errado. É o que Deus diz que é certo. É o que Deus diz que é errado. Esse é o juízo que eu devo adquirir. Esse é o senso que eu tenho que ter. De entender que o que é certo para Deus é certo e o que é errado para Deus é errado. E assim eu sei o que é certo e o que é errado, porque Deus disse o que é certo e o que é errado. E aqui diz, mas não venda nenhum deles. Nunca se desfaça de nenhum deles. Porque esses 4 são muito importantes para você. A verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso. Nunca se desfaça de nenhum deles. É como aquela coisa, sabe que você vai montando assim? Se você tira uma peça, cai tudo. É isso. Versículo 24. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Então, simples, né? Versículo 25. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Uau, a gente lembra. Aqui é um pai falando para um filho. Salomão tá falando pro filho dele. Tá dando conselhos pro filho dele se tornar homem, pro filho dele ser uma boa pessoa, ter um bom caráter. E aqui ele diz, faça o seu pai alegre. Faça com que seu pai se alegre de você. Não faz seu pai ter vergonha de você. Não faz seu pai se entristecer com você. Faz seu pai ter orgulho de você, ficar feliz com você. Dê à sua mãe prazer. Esse prazer de ter um filho com que ela se alegre. Não dê desgosto para os seus pais, né? Que legal, né? E ele tá falando isso pro filho dele. Versículo 26, ele diz assim, meu filho, preste bem atenção no que eu te digo. E olha só o que Salomão diz aqui. E siga o meu exemplo. Quantos pais podem falar isso pro filho? Salomão está dizendo, não faça só o que eu digo. Faça o que eu faço. Meu filho, se atenta às minhas atitudes. Se atenta aos meus exemplos, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Uau! E é verdade, foi o que a gente falou na aula passada, né? Às vezes a gente fica achando que educar o filho é só falar. Aí você vai falar, filho, não pode, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você vira as costas e você faz o que você falou que ele não podia fazer. Que exemplo que você está dando? Você fala, não pode, não sei o que, é ruim, não sei o que. Aí você vai e faz. E aí Salomão está falando, meu filho, presta atenção nas coisas que eu digo.
e presta atenção nas coisas que eu faço. Uau! Qual pai pode falar isso pro filho, hein? Presta atenção nas coisas que eu faço. Será que todo pai pode ficar tranquilo se o filho fosse começar a prestar atenção nas coisas que ele faz? Né? E isso é importante, né? E depois você quer ter orgulho do seu filho. Como se você não dá exemplo? Você tem que dar exemplo, né? Para que seu filho depois te dê orgulho. Versículo 27 diz assim: as prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Então aqui Salomão está falando para o filho dele, né? Olha, meu filho, toma cuidado. Essas mulheres imorais aí, elas não trazem nada de bom. É só uma armadilha. Elas vão te afundar. Elas vão te colocar num beco sem saída. Você vai se dar mal. Não vá por esse caminho, né? E é a mesma coisa para a mulher, né? Não entre nessa de querer sair com um homem imoral. Você já sabe que o homem não vale nada. Você já sabe que o homem é mó galinha. Que o homem tem não sei quantos filhos por aí pelo mundo. Faz filho, larga a mulher e sai adoidado. Você quer casar? Não, é armadilha. É armadilha e não é qualquer armadilha, não. É armadilha perigosa. Toma cuidado, né? E é beco sem saída. Sai dessa. Não vai nessa, não, né? Seja sábio. Versículo 28. Como um ladrão, né? Como um ladrão espera pela sua vítima. Como um ladrão fica assim na miúda esperando a vítima passar. Assim são eles, essas pessoas imorais. Eles ficam à espreita esperando uma vítima. Para eles abocanharem. E então eles pegam essa pessoa e tornam elas em ímpias, em pecadoras. Eles tornam essa pessoa em pecador. Versículo 29 e 30. Salomão diz: quem é que grita de dor, meu filho? Para quem é que são reservadas as tristezas, meu filho? Quem é que vive brigando e se queixando, meu filho? Quem é, meu filho, que tem os olhos vermelhos? Quem é, meu filho, que tem ferimentos pelo corpo que podiam ser evitados? Quem, meu filho? Então ele mesmo responde Salomão: é aquele que bebe demais. Mais uma vez ele falando da bebida. Ele está orientando o filho dele a não beber. Ele está orientando, e ele não deve beber também, né? Porque ele está falando, olha o que eu faço, olha o meu exemplo, né? Eu não bebo também, então não beba, né? E aqui ele está dizendo isso. Para quem é reservado tudo isso, meu filho? É porque bebe demais. Não beba. E para aquele que anda procurando bebidas misturadas, né? Nossa, esse daqui já tá no nível, né? Não basta mais só uma bebida, ele quer misturar um monte, né? Então, essa pessoa tá reservado isso para ela. E então, meu filho, você vai querer por esse caminho, né? Teve uma vez que eu vi na TV, é nesse nível, teve uma vez que eu vi na TV, a Fátima Bernardes falou que ela não sabia como educar os filhos dela direito, e ela falou que tinha muito receio dos filhos dela irem pra droga, né? E tava um auge desse negócio de droga, né, e tal, e ela ficou com muito medo. Aí ela falou que ela fez o quê? Ela parou um dia, pôs na internet um vídeo, né, de como essas pessoas ficam, né, no seu estado mais deplorável, né, na situação mais entregue ali, né, a droga, né. E ela pôs para os filhos dela assistirem. E então ela falou que os filhos dela falaram, não, mãe, eu não vou querer usar nunca, né, porque eu não quero isso para mim, então eu não vou usar. E é a isso que Salomão tá apelando, né? Salomão tá falando, olha, essas coisas aqui, ó, a tristeza, choro, frustração, depressão, ferimentos, né? Gente, eu conheço uma pessoa que acordava com ferida, realmente, porque bebia e se machucava e nem sabia o que tinha acontecido. Bebida. Acordou uma vez com a cabeça aberta. Caiu bêbado. Aí quando acordou nem sabia como que tinha, com um monte de ponto na cabeça. E é isso que Salomão tá falando aqui. Essas pessoas vivem com olhos vermelhos,
vivem com feridas no corpo que nem sabem, que podiam ser evitadas, que nem sabem de onde vieram. Essas pessoas vivem depressivas, frustradas, né, tristes. Aí já querem voltar para a bebida de novo, né, porque é a única coisa que anestesia elas, né? E elas vivem gritando de dor, de tristeza, e que é a única coisa que anestesia isso, então não vai por esse caminho, meu filho, não vai. Então no versículo 31, 32, 33, 34 e 35, eu vou ler tudo junto, ele continua falando sobre a bebida. O que a bebida ocasiona, para que o filho dele não beba, não queira beber, né? Não vá nessa, não caia nessa, né? Não pegue esse costume, né? Esse vício de bebida. Então ele diz assim no versículo 31 ao 35. Olha, meu filho, não fique olhando para o vinho, né? Porque ele tá brilhando no copo, porque ele é vermelho, bonito. Não fica se entregando ao vinho porque ele desce suave, parece gostoso. Porque, meu filho, eu te digo uma coisa, no final ele morde. No final ele é como uma cobra venenosa. Os teus olhos vão começar a olhar para pessoas repugnantes. E o teu coração vai começar a falar perversidades. E é verdade, gente. Já viu aquela pessoa que bebe? A paz, Regina, amém. Já viu aquela pessoa que bebe e dá em cima de mulher que é casada, dá em cima de... Gente, pelo amor de Deus, né? É isso que ele tá falando aqui. Não faça isso, porque quando você começa a beber, você começa a falar perversidade, você começa a falar o que não devia. E você começa a olhar para quem não devia olhar. Cuidado. E aqui ele continua. Então, nesse momento, você vai estar como aquela, você será como aquele que dorme no fundo do mar, ou como que dorme no alto do mastro, né? Que ele tá usando uma linguagem metafórica, né? Ele tá dizendo assim, nesse momento, né, de embriaguez, que você tá falando perversidades, que você tá dando em cima de gente que você nem devia estar dando em cima. Neste momento, você vai ser como uma pessoa que dorme no fundo do mar. Você vai ser como uma pessoa que dorme no alto de um mastro. Ou seja, gente, é uma pessoa que está anestesiada e em perigo, mas não tem noção que está em perigo. Porque uma pessoa que está dormindo no fundo do mar não tem noção que está em perigo e vai morrer afogada e está dormindo. E uma pessoa que está num mastro, né, no alto do mastro, e está dormindo, ela pode cair ali e não tem nem consciência, tá? Tá dormindo tranquilamente, vai cair, quebrar o pescoço e morrer, né? Então é isso. É essa pessoa que bebe, né? E demais, chega nesse nível aqui, né, de sair de si, né, e começa a olhar para quem não devia olhar, começa a falar o que não devia dizer, essa pessoa já está num estado de anestesia que ela já está em perigo e não sabe, e não sente, né? Então, meu filho, não vá por esse caminho, não faça isso. Para que você vai querer fazer isso para você? E aqui, então, Salomão diz, então, você vai dizer, mas espera aí, eu apanhei? Ele estava num estado de perigo e nem sabia. Aí, né, igual aqueles bêbados que vão, dão em cima de mulher casada, apanha, acorda, batido, não sabe nem o que aconteceu, não lembra de nada. É isso que Salomão tá falando. Então, você vai acordar e você vai falar assim, peraí, me espancaram? Me bateram? Mas eu nem senti nada. Como assim? Eu não lembro de nada. Porque eu tô todo machucado? Porque eu tô ferido, né? Aí então você vai dizer, por que é que eu não consigo acordar? Por que é que eu não consigo me lembrar? Por que é que eu não consigo dizer o que foi que eu fiz? Por que eu tô assim? Por quê? E então você vai querer mais um gole. Uau, né, gente? Forte, né? Pesado, né? Mas é o conselho de um pai para um filho. Para o filho não entrar nessa. Ah, eu conheço uma pessoa que é triste, ele tá caindo nesse vício agora. Tá muito triste. Ele tá bebendo bastante e tá perturbando a família inteira, coitado. E os pais dele, assim, são dois senhorzinhos de 80 anos. E ele foi morar com os pais, ele não tá conseguindo mais fazer nada, assim, a bebida, sabe? Ele tá num vício tremendo, perdeu a casa, perdeu tudo. Chegou até a ser preso.
E agora ele foi morar com os pais dele e tá dando tanto trabalho, é tão triste. É muito triste mesmo uma situação assim. E é isso que Salomão tá tentando evitar aqui, né? Falando pro filho dele pra tomar cuidado, né? Eu conheço uma pessoa, eu era pequena até, eu tinha uns, acho que 14 anos, 13, 14 anos. A gente ia se reunir, as famílias, e tinha um menininho de 2 anos de idade. Gente, sério, 2 anos de idade. E os pais dele davam bebida pra ele. E o menininho bebia, assim. Aí, mais pra frente, com 4 anos de idade, ele pedia mais bebida e outras, assim, mais forte. Com 4 anos. Aí ele chegava e falava, não sei o quê. Aí depois, gente, ele ficava postando com os mais velhos ali. E eu olhava aquilo, eu achava um absurdo. O que vocês acham que virou essa pessoa? Triste, né? E os pais ficavam olhando e rindo. Os pais ficavam olhando, achando graça. Eu conheço gente também que bebia na frente dos filhos. Bebia na frente dos filhos, ao ponto de ficar alterado na frente dos filhos. E sempre ali com uma garrafinha, uma cerveja, alguma coisa na frente dos filhos. Então, o filho cresceu e começou a beber também. Aí o pai falou, não bebe, não sei o quê. Mas não, o filho bebeu, só que não foi o suficiente pro filho. Aí o filho queria mais e mais e mais, e foi indo pra droga, e foi indo pra isso, aquilo, outro. E sabe o que é mais triste? O start inicial foi a bebida. E foi culpa do quê? Dos pais. Eles deram um exemplo, né? E pro filho não foi o suficiente, não foi o bastante. A gente tem que ter muito cuidado. Foi o que Salomão disse. Olha o meu exemplo. Não faça só o que eu digo, mas olha o meu exemplo, meu filho. Eu tô te ensinando como viver. É isso que um pai e uma mãe faz. Eles ensinam o filho a viver. E não é só com a palavra, não é só falando, mas é agindo. O jeito como você tem agido tem ensinado o seu filho a viver. O jeito como você trata seu marido, o jeito como você trata sua esposa, tá ensinando seu filho a tratar a mulher dele, a sua filha a tratar o marido dela. Você tá ensinando seu filho através das suas atitudes. Então, amém, gente. Amém. Então, segunda-feira a gente volta com a graça de Deus, tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Amém. Bom descanso, uma boa noite. Vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram, amém? Eliane, gente, com relação aos trabalhos, tá? Eu vou começar a dar uma olhada na semana que vem, tá bom? Semana que vem eu já vou começar a ler os trabalhos, amém? E o final desse mês eu já faço o sorteio dos R$100, tá bom? Amém, lá do trabalho, tá bom? Amém. Que tava meio corrido, né? Eu fiz a cirurgia e tal. Vou ter que fazer a cirurgia de novo, não deu certo, mas glória a Deus, Deus é bom, né? Deus é bom em todo tempo Deus é bom, né? Às vezes Deus nos humilha para provar nosso coração, né? Aconteceu isso com o povo de Israel. A palavra de Deus diz que Deus humilhou aquele povo, fazendo eles passarem fome, né, no deserto, para então provar o coração deles, mas para então dar para eles o que comer, derramar maná dos céus para ele, né? Então tudo isso foi para testar aquele povo. E assim é nas nossas vidas. Às vezes Deus nos humilha para nos testar, para no final nos dar além do que nós esperávamos, né? O maná foi muito além do que aquele povo pedia, né? Aquele povo pedia algo natural, né, desse mundo, e Deus deu o pão dos céus para eles. Amém. E para nós também, que é Jesus, né? Amém. Então, amém, gente. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? E vou falar com o pessoal do Meet. Amém. Deus abençoe. Gente, domingo.